Agora que você já entendeu sobre a estrutura do digital, a como ter um posicionamento, a como ter uma identidade visual, redes sociais, é a parte de estruturar os seus conteúdos. É a parte de programar os seus conteúdos, certo? Então, bora aqui que a gente já vai aprender isso. Quando você posta um conteúdo, o que você espera que aconteça? Que alguém veja, goste, compartilhe e depois compre? É isso? Sim, mas isso só acontece quando existe uma jornada, como nós falamos antes, a jornada do cliente. E geralmente essa jornada ela tem 3 passos, 3 etapas que você precisa entender antes de pensar o que postar e postar qualquer coisa. Então, existe um funil de conteúdo que ele funciona da seguinte forma: primeiro a pessoa te conhece, depois ela gosta de você e depois ela confia, né? O topo, o meio e o fundo do funil. E o confiar nada mais é do que ele realizar a compra do seu produto. Então, a primeira etapa é a etapa de conhecimento, né? A pessoa te conhece, ela descobriu que você existe. Ela descobriu que você existe. E é quando a pessoa te vê pela primeira vez. Ela nunca ouviu falar de você antes. Ela está rolando ali, dando um scroll no Instagram ou no TikTok e bum, seu vídeo aparece. E aqui o objetivo é chamar a atenção com um problema, curiosidade, dor ou desejo. Então aqui eu vou te dar alguns exemplos de conteúdos de topo de funil para as pessoas te conhecerem. Então um exemplo, os conteúdos eles são divididos por gancho, a mensagem e depois o CTA. Então vou dar aqui um exemplo de gancho. E o gancho ele tem os 3 segundos que são primordiais. Então, o que você vai falar nesses 3 primeiros segundos? Um exemplo. Você ainda troca seu tempo por dinheiro? Bom, a pessoa ela tem 3 segundos, ela vai analisar e falar assim, poxa, eu ainda troco. Então, é uma forma de um gancho para a pessoa te conhecer. Outro, você pode começar como os 3 erros que impedem você de ganhar mais com o que já sabe. Isso aí é um outro gancho que a pessoa fala, poxa, nunca imaginei sobre isso. E o terceiro gancho pode ser, dá para transformar a sua profissão em um negócio digital? E isso é interessante, porque gera curiosidade na pessoa. Ela fala, pô, eu tenho tantos anos de experiência, talvez sim eu possa transformar em um produto. Às vezes nunca passou na cabeça dela isso. Então essas pessoas ali, como a gente falou, é a parte de te conhecer. É as pessoas que não te conhecem e não conhecem do seu produto. Esses conteúdos, eles devem ser leves, curtos e impactantes. Eles servem para gerar visibilidade e alcance. Use Reels, TikTok, vídeo curtos, shorts, frases de impacto e ganchos fortes para a pessoa te conhecer. E depois a gente vai ali trabalhando no meio de funil, que é em si a pessoa gostar de você, né? Que no inglês seria o like. Então a pessoa já te viu por mais de uma vez e agora ela quer entender melhor quem você é e o que você faz e também qual a sua promessa. Aqui o conteúdo precisa criar conexão, valor e identificação. Então vou dar um exemplo aqui das pessoas. Então vou dar um exemplo aqui de conteúdos de meio de funil para as pessoas gostarem de você. Primeiro, você pode colocar os bastidores do seu trabalho. Você pode usar os stories para isso. Segundo, explicação de conceito. Segundo, explicação de conceitos da sua metodologia. Terceiro, a sua história ou a sua jornada profissional. Quarto, transformações suas ou dos seus alunos, ali uma prova social. E por último, conteúdos educativos, com leveza. Você deve mostrar que sabe do que está falando, mas de forma humana, próxima e didática, para a pessoa realmente gostar de você. E aqui os formatos ideais são carrosséis, reels, stories ali para mostrar o seu dia a dia, para a pessoa sentir que você é gente como a gente. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas esse influenciador é tão grande, a vida dele deve ser totalmente diferente da minha, mas quando a pessoa mostra, você aprende que não, você descobre que não.
E a terceira etapa que nós estamos falando ali, do conhecer, gostar e confiar, essa terceira etapa a pessoa precisa confiar em você e acreditar que você vai sim resolver os problemas dela, que a sua promessa e a sua transformação é para ela. Então a pessoa ela já te conheceu, ela já gostou de você, porém ela ainda não comprou. Mas por que ela ainda não comprou? Porque ela ainda não confia 100% em você. Então essa etapa é onde entra a prova social, a entrega de valor mais profunda e a oferta em si. Eu vou dar agora alguns exemplos desse fundo de funil, né, do conteúdo, uns exemplos de conteúdos para a pessoa confiar mais em você. Primeiro, um dos conteúdos pode ser depoimento dos clientes. Um outro, resultados de quem já aplicou a sua metodologia. Terceiro, aulas gratuitas, lives, workshops, masterclass. Quarta, quebras de objeções comuns. Então a pessoa tem lá uma objeção, mas eu não tenho tempo para estudar. Fala, não, mas a minha metodologia você consegue estudar 1 hora por dia e assim em tanto tempo você chega a tal resultado. Então essas são quebras de objeções. E depois pode ser explicações da sua metodologia, você mostrando como ela funciona. Pode mostrar que existe um método que funciona, você pode dar exemplos, você pode mostrar na prática, você pode abrir, se você tiver um curso, abrir o seu curso e mostrar. E aqui o ideal é usar post com CTA direto. Os vídeos eles precisam ser mais longos e os conteúdos ao vivo ou mesmo nos stories, uma sequência que faça sentido. Então eu criei um cronograma que eu já usei para mim e já usei para diversos clientes que funciona. Então você pode pensar na sua semana desse jeito. Segunda é o topo de funil. As pessoas precisam te conhecer, então você vai atrair quem ainda não te conhece. Na quarta, pode ser as pessoas gostar de você. Você pode criar valor e identificação. Por último, a sexta-feira, a parte de confiar, onde você pode criar conteúdos para chamar para alguma aula que você vai dar ou até mesmo para o seu WhatsApp para a pessoa tirar alguma dúvida. Então agora eu vou dar um exemplo de estrutura de cada post. Primeiro você vai começar com um gancho, depois você vai ter o conteúdo e o CTA. Vou dar aqui um exemplo de fundo de funil, que é um post de conversão. Então o gancho nós vamos utilizar assim. Veja como Camila, professora de inglês, saiu do presencial e fatura milhões no digital. Isso é um gancho que a pessoa ela vai se atrair por esses 3 segundos e vai gerar desejo nela para assim continuar o vídeo. E depois vem a parte de conteúdo, que é a mensagem. E você vai dizer, ela aplicou o método Profissão Milionária e criou um curso 100% online. E em 45 dias vendeu as primeiras 10 matrículas. Então a mensagem ali já foi clara do que ela fez, da sua metodologia e os resultados dela. E por último nós vemos com o CTA. E o CTA vai ser, quer aprender como ela fez isso? Já entre na lista de espera da minha mentoria. Esse conteúdo, ele foi exatamente para fundo de funil, porque a pessoa já te conheceu, já viu como você pode ajudar ela e agora nesse momento foi ali uma prova social. E agora como funciona, né? Quais são os formatos que mais funcionam? Os reels curtos, eles podem funcionar muito bem para a parte de descobrimento de você, para as pessoas que querem te conhecer. Já os carrosséis ou os reels explicativos funcionam para a pessoa gostar e entender mais do seu conteúdo. E as provas sociais, lives, bastidores, vendas, aí já é a parte de confiar em você. Lembrando que os stories devem ser diários para gerar mais conexão. Agora você vai ter um exemplo prático. Agora você vai ter um exercício prático. Aqui no nosso material complementar, você vai escolher um tema central para a semana, que pode ser, por exemplo, pode ser o meu, como transformar a sua profissão em um produto digital. Depois você vai criar um conteúdo para cada etapa. A etapa de conhecer, de topo de funil, o meio de funil da pessoa gostar de você e o fundo de funil, que é a pessoa confiar seguindo do CTA. Depois você vai programar todos os dias da semana. Depois você vai programar os dias da semana para cada um dele, no mesmo exemplo que nós fizemos. Depois você vai escrever o gancho e o CTA de cada post.
E cuidado para não cometer esses erros. Postar só conteúdos educativos. Você vai ficar no meio de funil, na parte de gostar para sempre. Outro erro, só vender. Quem fica parecendo um anúncio, sabe aqueles folhetinhos de anúncio? Isso não gera conexão e nem confiança. E não variar todos os formatos. Não usar CTA ou usar um CTA muito confuso. Por último, criar conteúdo sem intenção, só para preencher o feed. Não faça isso. E você pode me perguntar, Carlos, mas eu posso só postar Reels? Você pode, mas tente alternar com Stories, Carrossel, para aumentar a sua profundidade e também para não ficar tão cansativo. E se eu não souber o que postar? Volte para o seu avatar. E se eu não souber o que postar? A parte da seção de avatar ela é muito importante para você criar os seus conteúdos. Então você vai lá voltar na seção de avatar, você vai ver o que ele quer saber, o que ele tem de medo e o que ele tem de dúvidas, e assim você vai gerar conteúdo. Carlos, mas eu não sei se o meu conteúdo está bom. Se ele gera comentário, salvamentos ou clique, sim, você está no caminho certo. Acabou, ok. Só coloquei. Então agora que você já entendeu como criar, né, essa programação de conteúdo, coloque isso na prática, né? O importante é a constância. Não comece com todos os dias. Vamos começar por 3 dias por semana. Vai se habituando com o falar com a câmera, vai se habituando com fazer live, vai se habituando com gerar conteúdo e aí depois você pode fazer para todos os dias. No início também, não contrate uma social media. Depois que o seu produto estiver escalando, aí você delega essa parte. Então, por esse módulo é isso e nós nos vemos no próximo.